Ok, pessoal, retomando, estamos falando hoje sobre a questão dos dependentes na declaração de imposto de renda. E falando de dependentes, a gente já falou então sobre o cônjuge, o companheiro, companheira e os filhos. Agora nós vamos falar outras categorias. Temos então a condição de um menor pobre ou menor assistido, que são aquelas crianças que acabam sendo tuteladas por uma questão de auxílio, de guarda, que nem sempre estão convivendo junto com o declarante. Nesse caso específico, então, ele pode ser considerado como dependente, desde que isso esteja formalizado por uma guarda oficial e judicial. Então, isso é ponto fundamental. Uma outra condição são irmãos, netos e bisnetos que estão um pouco mais distantes de uma relação familiar, mas se por algum motivo existir uma guarda judicial ou uma condição de assistência formal através de um documento judicial, então esses parentes podem ser então considerados como dependentes. A outra condição são os pais, incluindo os avós, bisavós, tataravós, desde que haja uma relação de dependência. Os pais, pura e simplesmente, apesar de ter uma relação afetiva, uma relação de parentesco, não necessariamente eles precisam ser dependentes, mas eles podem ser dependentes. A condição é que existe um limite para isso. O limite é que os pais não podem ter rendimento acima de R$ 22.847,76. Esses valores são de 2019, ok? Nessa condição, os pais passam então a ser dependentes dos filhos, caso haja uma relação de dependência econômica e caso haja também a convivência. Não necessariamente precisa haver a convivência, ok? E por último, para a gente fechar, nós estamos então com as pessoas incapazes, as pessoas que por algum motivo estão incapazes de ser pessoas autônomas e que dependem totalmente de uma outra pessoa. São as pessoas totalmente incapazes. Nesse caso específico, há uma tutela e o declarante, então, pode considerar essa pessoa incapaz como um dependente. Ok? Bom, acho que resumimos, então, a lista toda. Nós vamos fazer uma pausa aqui e voltamos, então, para fechar essa lista com o terceiro vídeo, falando sobre algumas dicas que eu entendo serem importantes para não esquecerem na hora de fazer a declaração. Ok? Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo dia.